Olá, eu sou Marília de Abreu, da Wicca das Bruxas, e gostaria de falar um pouquinho sobre os oráculos, né? Nós na Wicca das Bruxas temos assim, uma preferência por pelo menos algumas formas de oráculo. O tarô, ele é uma forma oracular bem interessante. Nós aqui usamos o que a gente chama o tarô mitológico, né? São, são cartas baseadas na mitologia grega. A função para você entender um contexto, né? Os oráculos, eles têm, na verdade, funções diferentes, né? Quando a gente fala no uso do tarô, nós estamos falando a respeito do uso das sincronicidades. As sincronicidades porque o tarô ele traduz um momento presente e as repercussões desse presente para um futuro relativamente próximo. O tarô, ele não responde, ele até pode responder algumas perguntas assim de cunho mais profundo, de questões importantes relacionadas ao propósito de vida de uma pessoa, se ela estiver vivendo um momento fulcro, um momento em que aqueles assuntos estejam sejam importantes, sejam relevantes naquele momento da vida da pessoa. Que ela esteja vivendo um momento de grandes decisões, de tomadas de posicionamentos importantes de vida, né? Normalmente o tarô ele responde questões cotidianas, questões do dia a dia. E com uma abrangência curta, a gente costuma sugerir que ele responda mais ou menos entre 3 e 4 meses. Por quê? Como ele lida com sincronicidade, o que é a sincronicidade? As cartas que a pessoa vai escolher naquele momento, elas têm a ver com a energia que a pessoa esteja naquele momento. E se essa energia mudar daqui a algum tempo, esse destino que o tarot traduz também pode mudar. Mas também não é assim que é tão instável. Por quê? Porque do mesmo jeito que, vamos supor, vou dar um exemplo, vocês podem ter já uma agenda com eventos para a semana que vem, para outra semana, para daqui 2 semanas, você sabe que vai ter um casamento daqui 2 meses. Quer dizer, existem algumas coisas que você, mais ou menos no seu destino hoje, no momento presente, você já tem condições de mais ou menos saber o que está para acontecer daqui 1, 2, 3 meses. Quer dizer, você sabe que tem um parente que vai fazer aniversário daqui 3 meses, você já pode estar comprando uma viagem de férias. Agendando alguma coisa, então, e coisas que você mais ou menos tem quase certeza que vão ocorrer, né? E é por isso que toda essa problemática sua, toda essas circunstâncias, essas decisões que já estão tomadas, quando você tira o tarô, sincronicamente vão dizer respeito a esses assuntos. Né? Daí você vai dizer assim, então não adianta. Não, sim, porque adianta, porque você vai saber se a viagem vai dar certo, se ela vai ser uma boa viagem, você vai saber se o evento que você tem, sei lá, uma entrevista de emprego, se tem chance de que saia alguma possibilidade de proposta, se um negócio que você está para fechar, se ele tem, se ele vai ser lucrativo, se é a melhor opção, enfim. Mas normalmente o tarô ele responde a esses assuntos que a gente chama de cotidiano, coisas que são decisões que são para serem tomadas, mas que tem uma implicação de curto prazo. Né? Elas não são decisões de tão. Não são decisões de uma vida, exceto quando você esteja vivendo, por exemplo, vamos supor que você está vivendo uma idade em que você tenha que tomar uma decisão profissional, ou que você esteja vivendo um momento em que pensa numa separação, um relacionamento. É, seriam assuntos bastante relevantes, mas que naquele momento estão sendo exigidos uma providência, uma tomada de providência. Então,
como o tarô ele tem a limitação de só poder dizer respeito a um curto prazo, né? Então, se você estiver vivendo um momento relevante, é, ele traz também algo de autoconhecimento, ele traz algo para você entender as implicações, os motivos, o que há por detrás, mas ele tem uma capacidade mais curta de resposta, né? Mas é muito útil e assim, eu sempre falo para as pessoas que assim, o, qualquer oráculo não exclui o outro, né? E aliás, é também interessante que não é que um tarólogo, lógico que vão existir pessoas que são profissionais mais gabaritados do que outros, mas normalmente às vezes também a leitura de um não invalida a de outro, porque na verdade também são enfoques, né? As pessoas elas têm as opções de vida delas, os valores, aquilo que ela considera realmente relevante, e até a maturidade, o desenvolvimento espiritual, e ela vai, o, o, o profissional vai colocar esse conhecimento, essa experiência de vida na leitura. Né? Então, às vezes, você faz uma leitura de um tarô com uma pessoa e aí você, sei lá, quer checar e aí você fala, mas a outra pessoa falou coisas diferentes. Coisas diferentes não necessariamente que uma invalide a outra, tá? Se a gente considerar que os dois casos eram de profissionais que eram gabaritados, que tinham instrução, que tinham conhecimento e experiência. Mas é que às vezes são os valores diferentes, né? Eu mesma já tive clientes que me procuravam como astróloga e não como taróloga e teriam uma outra pessoa como taróloga para alguns assuntos. Por quê? Porque para aqueles assuntos, principalmente coisas do cotidiano, né, do dia a dia, talvez a outra fosse melhor do ponto de vista também do cliente. Quer dizer, então, uma coisa não afeta a outra e como e o oráculo assim, é uma sincronicidade. Pode acontecer e já aconteceu, já tive essa experiência da pessoa falar assim, não, saíram as mesmas cartas. Ou a resposta no fundo acabou sendo igual. Sim. Sim, porque a sincronicidade, se você tira um tarô num dia e dali uma semana, 2 semanas você vai tirar, pouca coisa dentro da sua natureza mudou para que você possa dizer que aquele futuro que você projetou tá alterado. Por outro lado, no tarô também dá para você saber se você mudando alguma coisa muda aquela possibilidade que está aparecendo, positiva ou negativa. Sim, a função de qualquer oráculo não é só prever, mas também avisar, também às vezes orientar e buscar uma outra opção, né? Então a gente vai, quando a gente tira o tarô, a gente pergunta, olha, e se a pessoa não fizer exatamente isso, não fizer aquela viagem, ou fizer no outro dia, enfim, qual vai ser o resultado, tudo. Então, mas assim, na ideia principal é que o tarô ele é o mais usado para as questões do dia a dia. E aí então, a gente tem também, principalmente que é a minha formação, a parte de astrologia. A astrologia, ela é um outro tipo de oráculo, né? Quando a gente traça o que a gente chama de mapa astral, é um gráfico baseado em algum começo. Quando eu falo começo, é porque a astrologia ela não se refere só ao nascimento de uma pessoa, ela pode ser também a fundação de uma empresa, ela pode ser também uma pergunta. Existe a astrologia para fins de perguntas, que a gente chama de astrologia horária. Ela pode ser um contexto mundial, um contexto político, uma eleição, enfim, múltiplas possibilidades. Então, mas assim, o mapa existe um fato, esse fato teve um começo, esse começo tem um dia, mês, hora, cidade, local de nascimento e a gente vai analisar isso. O gráfico, ele tem ele tem se
simbologia aqui no meu sistema aqui, ele tem esse círculo azul, ele é representação do zodíaco, a posição dos planetas, que seriam as capacidades que a pessoa tem para desenvolver, e os aspectos que eles têm entre si. Existe também as casas, que é dada em função do horário de nascimento, que vai determinar o ascendente e a posição em termos de vida concreta, né, que esses planetas vão estar atuando. A astrologia, ela tem uma abrangência bem maior do que o tarô, porque a astrologia, ela lida com o potencial que você trouxe ao nascer, né? E ela tem a ver com ela pode ser traçada em qualquer momento, quer dizer, se a criança nasceu ontem e você quiser já fazer o mapa astral dela, você pode fazer. Ela tem uma grande capacidade o simbolismo que ela lida para você detectar os seus potenciais e como trabalhar, então como trazer uma orientação, eu considero bem mais rico a capacidade que a astrologia fornece para gente, e a gente tem encontrar saídas, encontrar orientação, localizar a pessoa no tempo. Por exemplo, as pessoas falam assim, fazer uma previsão todo ano, fazer toda previsão na época do aniversário, porque tem o mapa que a gente chama de Revolução Solar. Sim, sim, é interessante, mas existe, o que eu acho mais interessante na astrologia são as idades, né? São os ciclos. Existem ciclos que eles são comuns a todo mundo, né? As pessoas falam do ciclo dos 7 anos, né? O retorno de Saturno, a crise dos 40. São períodos em que planetas, porque os planetas, quando você nasce, é como se fosse uma fotografia do céu no momento que você nasceu. Enquanto você vai vivendo, esses planetas, eles vão continuando andando e eles vão afetando a posição deles mesmos no seu mapa natal, como se fixasse no mapa, e aí eles continuam andando e eles estão afetando aqui. Quer dizer, só que cada um tem uma velocidade. Então a Lua, em um mês, ela andou o zodíaco todo. O Sol, ele leva um ano. E assim por diante. Os planetas, eles têm movimentos, tempos diferentes. E alguns planetas, esses mais lentos, eles têm um tempo que marcam grandes momentos na vida das pessoas. Existem momentos que todo mundo vive, que as pessoas conseguem detectar, né? Essas crises do 7 anos, as pessoas falam assim, um namoro que durou, um relacionamento que durou 7 anos, ele tem chance de ser durável porque passou pela crise do 7, né? As pessoas comentam esse tipo de coisa. Ou então que durou 2 anos e meio, que seria o tempo também do Saturno, assim, então vai ter chance de durar até mais. Então as pessoas costumam falar essas coisas porque intuitivamente elas percebem que esses ciclos acontecem, né? Fases da Lua, Lua crescente, Lua cheia, as pessoas falam assim, gente, aumenta o número de nascimentos, as pessoas que estavam grávidas num determinado momento, foi lua cheia, foi lua nova, parece que todo mundo resolve nascer naquela época, enfim. Essa movimentação, ela é fácil de ver e ela não depende, a astrologia ela não depende da sincronicidade. Então não é aquela coisa assim, você está com uma energia e aí você jogou as cartas e aquela energia projetou um futuro. Não, isso aqui é um futuro que existe a qualquer momento, tá? A qualquer momento você pode traçar esse mapa e querer saber, como vai ser daqui 20 anos. Tudo bem que é assim, você daqui 20 anos vai ter tido experiências, o seu mapa pode evoluir ou não, no sentido de que à medida que você vá tomando consciência, quer dizer, a função da astrologia é essa, né? Você vai entendendo, não, você tem uma dificuldade em tal ponto, você tem uma facilidade em tal outro. Então vamos trabalhar isso. Se você for trabalhando, à medida que você vai trabalhando, o que poderia ser um momento mais difícil acaba sendo uma fase que você pode passar num outro padrão.
tá? Mas dá para dizer que um período que você está vivendo hoje, daqui tantos anos vai ter um similar, né? Não depende da sincronicidade, não depende do acaso, né? De você estar jogando as cartas ou alguma outra forma de oráculo esteja dependendo da energia e de um futuro projetado por um estado que você está hoje. O mapa não, ele tem essa isenção. E por outro lado, dá para você saber muita coisa, quer dizer, dá para você descrever as pessoas na sua vida, os tipos de relacionamentos que você tem, as causas, como trabalhar isso, né? Então as pessoas falam assim, ah, gente, parece que eu dou sempre azar no amor, tá? Mas de onde vem isso? Qual foi a origem disso? Dá para saber, ó, as questões familiares, as dificuldades com os pais, os traumas que a pessoa viveu, as idades em que viveu esses traumas, essas experiências, quais são os seus desafios de vida, quais são os seus propósitos de vida. Então, a gente pode dizer que existe não só teoricamente, dois tipos de oráculos, existem mais tipos de oráculos, eu trabalho com esses prevalentemente, mas assim, também existem dois tipos de clientes. Porque assim, a pessoa que ela quer, ela não está querendo saber nenhuma questão mais profunda, ela não quer entender direito quais são as causas, quais são os motivos, ela só está sabendo que ela está vivendo um momento difícil e ela está querendo uma resposta, uma solução, uma dica, saber se aquilo tá para acabar ou quanto tempo vai demorar. Ela normalmente procura o tarô, né? Então são pessoas que têm uma visão mais imediatista, né? Ou estejam vivendo situações que precisam de uma solução imediata e aí precisa também ter essa orientação imediatista. E a pessoa que procura a astrologia, ela é mais parecida com quem também procura a psicologia. Ela quer entender. Ela é uma pessoa que quer ter o controle da sua vida nas suas mãos. Então, aqui tem um outro participante que quer participar também. Não faz assim, tá bonzinho. Ele também, Sirius Black, também trabalha com parte de astrologia, é um grande astrólogo. A pessoa que trabalha que procura o astrólogo, ela sabe que ela tem uma tendência, por exemplo, a ter uma dificuldade na área afetiva, na área profissional, ela quer saber qual é o propósito disso. O que ela precisa desenvolver, como ela precisa se desenvolver, quais são os aspectos, porque na verdade a gente não entende a astrologia nem o tarô como sendo uma forma de destino fatalista, né? A gente sempre entende como sendo uma questão de você estar sendo desafiada, é como se o plano divino te desse alguns recursos e ele espera que você lapide melhor alguns recursos, trabalhe melhor algumas capacidades para que você consiga se realizar. E aí, a pessoa que procura a astrologia normalmente é alguém que já está consciente de que ela tem a capacidade de mudar esse destino dela e ela quer trabalhar isso, né? Eu considero assim, mas ainda, né, quer também uma orientação de situações desafiantes que ela vai viver em um determinado período, como lidar com esse determinado período, como evitar, ou como, pelo menos quanto tempo vai demorar, uma fase mais difícil, enfim. Tudo isso é a astrologia que vai dar. Existe também você ter o trabalho, eu pelo menos utilizo muito o pêndulo, a radiestesia, né? O pêndulo já é uma espécie de oráculo que ele tanto serve como uma forma de consulta, mas aí você tem que ter perguntas já bem objetivas, porque ele não dá muita margem para interpretação, né? Então você tem que pensar sempre em situações em que respostas possam ser sim ou não, a não ser quando você lida com gráficos, eu lido com alguns gráficos, os gráficos te dão uma noção de contexto, eles te dão também algumas ferramentas para que você possa
tá descobrindo, esmiuçando melhor alguma questão. Mas o que eu acho mais importante no pêndulo é que ele também, além de oráculo, ele também é como se fosse uma varinha, tá? Ele é uma forma de você canalizar uma intenção de cura, uma intenção de ativar uma determinada capacidade, de fortalecer uma capacidade. Eu trabalho muito com a radiestesia para cura, para você ativar a influência nos chakras, ativar, trazer é, energias para você ancorar em determinadas situações, até no ambiente, na sua casa, enfim. Eu acho muito interessante. E existe um outro oráculo que as pessoas talvez não nem tenham muita consciência de que seja um oráculo. Que é um dos trabalhos que eu realizo assim com. Eu acho que é a minha paixão, né? A parte que é os sonhos. Quando a gente trabalha com sonhos, a gente tem que entender que você está lidando com um oráculo que é individual. É como se você estivesse lidando, como se você tivesse uma orientação toda noite. Você tem uma, uma releitura do seu dia, né, nos sonhos, uma releitura com uma orientação e com julgamento, só que é simbólica. E o problema é que, apesar de ser uma coisa que vem para todo mundo, as pessoas nós não vivemos numa sociedade em que o conhecimento dos símbolos que os sonhos contêm não é uma ferramenta disponível para todo mundo. Né? Eu levei muitos anos, eu trabalho há 35 anos com sonhos, eu tenho 35 anos de sonhos anotados, meus e de clientes. E assim, e não adianta pegar também, passar, não, vou olhar dicionário de símbolos, ou vou consultar o Google, o que é sonhar com tal coisa. Porque o símbolo, existem símbolos que têm uma função universal, que eles têm um sentido meio universal, mas o sonho ele não é só sonhei com. As pessoas pensam, o que é sonhar com, sei lá, a chave? A questão é que você não é só, você está só vendo uma, uma imagem do sonho, você não está vendo todo o contexto do sonho, todo o seu histórico de vida, o que para você aquele símbolo representa. Então você só analisar na sonhar com chave vai ser abertura de caminhos, vai ser alguma coisa assim, é raso. É raso. É raso porque o sonho está falando muito mais coisa e coisas de uma forma muito mais pessoal. O trabalho que a gente faz com sonhos, ele tanto como um atendimento, como se fosse um atendimento, né, uma consulta, mas ele também é feito dentro de uma terapia. Nessa terapia, a grande vantagem é que primeiro que você vai vendo uma evolução, né? Porque o trabalho com sonhos você não é só essa parte oracular, você vai trabalhar a consciência nos sonhos, os sonhos lúcidos, as projeções astrais, o contato com outros seres. É um processo de trabalhar com sonhos, mas você vai também pegando uma destreza em lidar com a sua linguagem, tá? E então, quer dizer, uma pessoa que faça esse trabalho, ela vai ter com o tempo capacidade de estar analisando os próprios sonhos com uma certa proficiência, porque ela vai estar lidando com os símbolos dela, alguns símbolos vão se repetindo, ela vai pegando como funciona a sua forma de traduzir esses símbolos, né? Então os oráculos, eles são extremamente relevantes. Por quê? Porque a gente está num mundo em que existe aspectos visíveis que a gente tem consciência, que a gente percebe na vida, e tem muita coisa acontecendo que a gente não está percebendo, né?
Quando a gente tem que tomar decisões sérias, decisões importantes, a gente fica muito à deriva de achar que, tá, mas é um investimento de vida, é uma decisão importante. Você opta por uma situação, um emprego, um relacionamento, você está excluindo a outra possibilidade. E aí? Né? Se você tivesse alguma referência assim, tá? E não existe uma forma de eu saber se isso tem chance de dar certo? Eu estou vivendo um momento difícil, esse momento difícil vai continuar assim, eu tenho que vender tal imóvel, eu tenho que fazer determinada coisa. Esse é meu caminho de alma, esse é o meu caminho, eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo. É, o que significa esse sonho? Esse sonho está me orientando a respeito de determinada pessoa, essa pessoa, esse símbolo é positivo, esse contato foi de verdade, aquilo aconteceu. São coisas que você não tem como ter respostas que não sejam através deles, né? E precisa ser através de ter como uma facilitador, alguém que tenha capacidades, que realmente trabalhe com isso, que tenha, que não é diletantismo, que é uma coisa profissional, a pessoa que estudou, que trabalhou, que aplica na própria vida esse conhecimento, trabalha com isso, lida, né? Muitos anos de estudo, e não é só estudo, mas vivência no assunto, né? Quando você tem isso, você tem como facilita muito as suas decisões, o entendimento que você tem da sua vida, dos seus potenciais. São ferramentas fantásticas, né, que as pessoas devem aproveitar, sim. Eu vou deixar para vocês o site, né, é o icacedasbruxas.com.br. Vocês darem uma espiadinha, vejam tudo que tem lá. Nós temos artigos que são nossa autoria. A gente não tem nenhum material que é de livro, de autores de fora. Tudo decorrência da nossa experiência também. E eu espero que entrem em contato, tá certo? Até mais.